Oi, gente, eu quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Quero estar aqui falando do Evangelho de Marcos. Existem Bíblias que falam que não dão autoria a Marcos, mas existem Bíblias que dão total autoria a Marcos. Marcos, ele foi seguidor de Pedro, né? Pedro, Jesus foi crucificado. Aconteceu que Marcos escreveu 65, entre 65 a 70 anos depois de Cristo. E aqui os fundadores da igreja declaram que o Evangelho de Marcos foi escrito depois da morte de Pedro, que aconteceu durante as perseguições do imperador Nero. Nessa época, Nero perseguia a igreja. E aconteceu que, né, durante essas perseguições, Paulo Paulo e Pedro morreram durante essas perseguições aí, por volta do ano 67 depois de Cristo. O Evangelho em si, especialmente o capítulo 13, indica ter sido escrito antes da destruição do segundo templo, que o segundo templo Herodes só deu uma arrumada nele, mas era o segundo templo, né? E aqui, gente, qual é o contexto histórico de Marcos? No ano 64 depois de Cristo, Nero acusou a comunidade cristã de colocar fogo na cidade de Roma. O próprio Nero, pela história secular que eu estudo, o próprio Nero colocou fogo em Roma, mas ele jogou a culpa nos cristãos. E por esse motivo instigou uma temerosa perseguição a Paulo e Pedro, que morreram, que eu falei com vocês, né? E em meio a uma igreja perseguida, vivendo constantemente sob a ameaça de morte, o evangelista Marcos escreveu suas boas novas. Está claro que ele quer que seus leitores tomem vida e exemplo de Jesus Cristo como modelo de coragem e força. O que era verdade para Jesus deveria ser verdade para os apóstolos e discípulos de todas as idades. No centro do Evangelho há pronunciamento explícito que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos principais da lei, os principais da lei, né? E pelos príncipes, pelos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas depois de 3 dias ele ressuscitaria. E isso aconteceu, ele ressuscitou, glória a Deus. Jesus ressuscitou. Esse pronunciamento do sofrimento e morte é repetido em Marcos 9:31. Mas torna-se uma norma para o comprometimento do discipulado. Se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, conforme está escrito em Marcos 8:34. Marcos, que guia seus leitores à cruz de Jesus, onde eles podem descobrir o significado e a esperança em seu sofrimento. Então, gente, o que nós podemos aprender aqui, que Cristo aqui é revelado como o sofredor. Marcos, ele viveu na época de Pedro. Marcos, ele não pelo meu entendimento aqui, ele não viu. Ele só escreveu o que ele ouviu contar, né? Marcos que escreveu.
Marcos escreveu, ou ele escreveu sobre a declaração sumária, o cumprimento da profecia, o ministério de João Batista, sobre a tentação de Jesus, o ministério de Jesus Cristo na Galileia, a princípio, sucesso e conflitos iniciais, etapas posteriores, aumento da popularidade e oposição, ministério fora da Galileia, ministério no caminho para a Judéia, ministério de Jesus na Judéia, ministério na Transjordânia, ministério em Jerusalém e a paixão e a ressurreição de Cristo. Thank you very much. Mandar.